Senhoras e senhores, agora sim um vídeo com áudio. Peço desculpas pelo que aconteceu com o vídeo que eu lancei, ficou uns dias. Eu nunca testo os vídeos, admito que deveria pelo menos ver antes de lançar se tem um áudio, né? O vídeo roda e o áudio rodam, né? Se os dois rodam, mas tudo bem. Em outro momento eu faço esse vídeo novamente sobre a questão do erro escolar, se é errado errar na escola. Né? Hoje vou gravar uma série de vídeos aqui na sequência com aquela nossa proposta de sempre. Peço que vocês deem uma olhada sempre nos vídeos que já temos no canal, principalmente no primeiro vídeo, né, independente da temática em si, mas para entenderem a proposta do canal, mas eu sempre lembro a nossa questão de trazer assuntos pensando em melhorar nosso conhecimento para uma sociedade melhor e mais justa para todos e todas nós, beleza? É esse o meu princípio aqui, enquanto professor e educador desempregado ainda no momento, mas, né, com algo para trazer para vocês, para que a gente possa agregar alguma coisa, belezinha? Hoje, esse vídeo especificamente, ele surgiu, eu vi um debate esses dias sobre política, também dei uma olhada sobre os projetos de lei que estão tramitando dentro do assunto para que ele, de fato, seja aceito, para que ele possa vir a acontecer. É um tema, ou seja, estão vendo aqui a minha posição até pelo título do vídeo, é um tema fácil de falar, mais fácil até do que o anarcocapitalismo, mas eu vou fazer aquele resumão, aquela minha frase, delimito a minha posição a partir da argumentação que eu vou fazer depois com conhecimento, com estudo e leituras, e depois, com mais calma, a gente dá aquela desdobrada, porque a argumentação, debate e diálogo são importantes. Tá? Mas eu, normalmente, quando tem um tema como é o caso deste de hoje, facilita para a afirmação, nem precisar de argumentação, mas nós vamos fazer toda a argumentação sempre pensando no melhor para o assunto. Estou dando uma olhada, que às vezes está dando uma travadinha, não sei o que está acontecendo, oscilando, mas vamos em frente, tudo ok. Então, no debate que eu vi, surgiu um tema que fazia tempo que eu não estava tendo contato, achei até que nesse momento pós-pandêmico o assunto tivesse sido encerrado efetivamente. Infelizmente não foi encerrado, então a gente tem que conversar um pouco. Homeschooling não existe, não funciona, não vai funcionar, é um problema sério para as nossas sociedades, enquanto país, enquanto Brasil. Ponto. Como eu disse, eu vou estar sempre trazendo uma argumentação aqui quando pós esse primeiro momento, vamos conversar então. A ideia do homeschooling é que crianças e adolescentes possam aprender de casa e não mais se deslocar para a escola. Não vou entrar nos pormenores de como estão sendo tramitados os projetos, o que tem que ter, o que não tem que ter, mas a argumentação com a afirmação do porquê que não tem que funcionar. Tá? Para que isso funcione, eu tenho duas vertentes de argumentos. Um que simplifica e o outro que eu preciso falar um pouco mais e abre um debate um pouquinho maior. Vocês podem escolher qual que vocês acham que é o primeiro para ser falado. Eu vou usar o primeiro argumento bom que praticamente limita essa possibilidade do homeschooling. Tá? Para que houvesse o homeschooling da maneira adequada, a criança ou o adolescente, o jovem, o aluno, a aluna, deveria ter acesso a professores e ou profissionais formados nas áreas, ensinando os mesmos conteúdos que se aprende na escola, com as mesmas diretrizes determinadas pelo Ministério da Educação, promulgadas e que são colocadas em prática pela LDB e demais complementos que vão sendo trazidos com o passar dos anos para os tipos de conteúdos e temas que são válidos para uma educação cidadã, dentro de casa, ou seja, a pessoa teria que ter um profissional de cada ciência exata, com formação, com licenciatura, com comprovação, e que tivesse aulas em casa durante o mesmo período, com a mesma qualidade, com o mesmo material, metodologia dentro da educação. As metodologia depende muito de cada educador, cada profissional da educação, isso a gente não entra muito no mérito, mas
a parte de conteúdo, aprendizagem teórica e pensar os temas que tem que acontecer com pessoas qualificadas para tal, que é uma questão muito importante que cada vez mais as pessoas colocam em xeque, né? É muito curioso. Praticamente ninguém vai num dentista e olha para a parede para ver se ele tem um. E caso a pessoa procure e diga, não, eu fiz em casa, aprendi com meu pai que era, eu fui mexendo, talvez a pessoa saia do consultório. É muito curioso isso, que em algumas áreas nós valorizamos a formação e outras nós não valorizamos, até desrespeitamos, como é o caso do ensino. Para você dar aula, você tem formação. Para dar aula com crianças, a parte da pedagogia é bem envolvida. A partir ali da segunda metade dos anos iniciais, no sexto ano até o nono ano, aí você tem que ter a formação voltada para os temas das disciplinas que são trabalhadas nestes anos, matemática, português, inglês, geografia, etc, etc. E a sua formação tem que ser em licenciatura nessa área, licenciatura em matemática, licenciatura, enfim, você pode, qual for a sua formação, mas tem que ter esse complemento dentro da sua graduação, que vai indicar que você teve conteúdos, teve disciplinas, unidades curriculares, cadeiras, como se dizia antigamente, dentro do seu ensino superior para ensinar, para dar aulas, para ter questões de metodologias de ensino, de didática e afins. Aí você pode dar aula. Então, esse é o primeiro ponto que praticamente liquida por terra. Se vocês quiserem debater conceitos e tudo mais, eu entendo tudo o que vem acontecendo, mas eu estou afirmando que isso já descredibiliza completamente a possibilidade de uma aula em casa. Não pode ser uma pessoa com uma graduação qualquer, com todo respeito à graduação. A questão não é a formação, é o conhecimento, é o conteúdo e é o estudo para dar a aula, para ensinar. A pessoa tem que ter isso, ok? É o mínimo. E não existe uma pessoa no mundo que dê conta, por exemplo, de todos os conteúdos curriculares de um 8º ano. Português, matemática, ciências, física, química, sabe lá tudo que tem que ter. Uma pessoa não dá conta disso. 2 pessoas não dão conta disso. Teria que ter um número considerável de profissionais formados para isso. Então, é quase que utópico pensar, é quase que loucura imaginar que alguém vai, de casa, aprender conteúdos que têm que ser aprendidos de novo. Podemos, em algum vídeo, estou olhando o tempo, podemos, em algum vídeo, conversar sobre as construções curriculares da nossa educação, da básica até as graduações. Tudo bem, ensino técnico e afins. Tudo bem, podemos conversar. Sim, há uma necessidade de atualização e melhoria? Sim, mas não pode ter a possibilidade de um cidadão comum simplesmente isso eu não quero, isso não serve, isso está errado, isso é ideológico, não moscar, pensar nisso. Então, para que se ocorresse, desculpe, só um pouquinho, desculpe, para que ocorresse o ensino em casa, o tal do homeschooling, inclusive que é um conceito que poderia ser melhor trabalhado, né, já trazendo já tira um pouco de credibilidade na minha visão, mas enfim. A pessoa teria que ter uma estrutura muito grande e muito custosa, dispendiosa, pois teria que pagar todos esses profissionais, e não aqui com umas situações de projeto de lei, dá para ser assim, tem um conhecido, tem um parente, porque você está tirando a formalização do ensino, a credibilidade do ensino. De novo, é a mesma coisa que eu tenho um parente que é médico, então ele vai ficar olhando e eu posso fazer uma operação porque me autorizaram. Por que para algumas questões não se abre mão do conhecimento, da formação da prática, e em outras, como é o caso principalmente do ensino, querem descredibilizar? Podemos falar sobre ideologia em outro vídeo, que é um conceito ainda muito mal pensado e conhecido pelas pessoas de maneira geral, certo? Há uma ignorância no sentido de desconhecer o que são ideologias. Não existe pessoa nem entidade sem ideologia, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, esse é o primeiro ponto. Se você não tiver uma estrutura de ensino de qualidade adequada nos conformes da legislação brasileira para que você aprenda em casa, quantidade, qualidade,
um tempo de dias letivos, num período com avaliações, enfim, maneiras de comprovação desse ensino, com relatórios, com feedbacks, com atividades avaliativas, etc, etc, etc. Essa, para mim, é a primeira parte que já descaracterizaria, descredibilizaria o homeschooling. Então, por questão de conteúdo, não tem como fazer. Mas, como pedagogo, eu vou um pouco mais adiante, que é o principal debate do Ministério da Educação e de pesquisadores e especialistas em educação. Quando você tira a criança do convívio social e quer se colocar como detentor do desenvolvimento de conteúdo intelectual e social dela, você está indo contra a legislação e, inclusive, contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, que neles constam a divisão dessa responsabilidade de ensino, de educação, que a gente já debateu em outro vídeo, né? Tem gente que manda criança para a escola para aprender a escovar os dentes, ao invés de conteúdos, conscientização, fica dando outras responsabilidades. E agora a gente está fazendo o oposto totalmente. Quer tirar tudo da escola e ficar tudo assim. A escola não serve mais. Eu vou ensinar o que é necessário para o meu filho e para a minha filha. Então, isso é atualmente inconstitucional. Tá? Estão querendo criar possibilidades, mas ainda é inconstitucional porque é dever do Estado, da sociedade e da família, os três juntos, cada um no seu espaço, dar essa parte de educação, de instrução e afins. Tá? Por quê? Porque, além de tudo, é direito da criança ter acesso a outros colegas, ao desenvolvimento social, à interação social, as relações e construções de um indivíduo que é social e não ficar apenas num espaço fechado, limitado com menos acessos e, o pior, muitas vezes para reproduzir culturas ou práticas de um grupo específico. Se alguém da minha... Vou pegar o meu caso, posso me colocar sem problema nenhum. Eu, por ser branco, numa família de classe média, que tem tendências dentro da minha família, ter algum tipo de visão de mundo, de ideias, de problemas que nós achamos que são problemas que deveriam ser resolvidos, temos o nosso ciclo fechado. Então, desenvolver uma criança neste ciclo fechado vai privá-la de ter acesso ao todo, a abrir os horizontes e a diminuir questões de violência, de racismo, de homofobia, de práticas abusivas, porque eu vou estar, entre aspas, achando que protejo esta pessoa, mas ao mesmo tempo eu vou estar reproduzindo tudo a partir da minha visão. E que em muitos casos ainda vão acontecer situações de eu não aprendi direito isso aqui na matemática, não tem problema, não, filosofia é bobagem, usando exemplo qualquer aqui. Ou então pode até dizer, não, matemática é bobagem, vamos aprender química. Por exemplo, isso vai acontecer também, e isso é extremamente preocupante. A criança tem que conviver em sociedade, tem que conhecer a sua sociedade, as suas situações, como outro vídeo que eu trouxe sobre educação sexual, tem que ter educação sexual, e muitas dessas famílias que querem homeschooling, querem tirar a educação sexual, que é uma gravidade constitucional gigantesca, porque é direito da criança ter acesso à educação sexual e é dever do Estado, juntamente com a família, conduzir este tema aos outros. Igualdade de gênero, questões homofóbicas, questões ideológicas, questões de religiosidade, dentro da parte ideológica, e religião também é ideologia, mas é outro vídeo, questões de combate ao racismo, ao machismo, qualquer tipo de preconceito, xenofobia, quaisquer que sejam os temas. Então, quando você fecha e responsabiliza a família para fazer isso, vai haver um recorte de escolhas. E esse recorte de escolhas terá limitações de sociedade, questões de sociedade, de cidadania e tudo em prol de criar um tipo de... Parece que muitos desses interessados querem evitar que seus filhos tenham contatos com assuntos que têm que ter contatos. E esse é o pior. Essa negligência de acesso é que vai piorar a nossa construção de sociedade. Então, não dá para ter o homeschooling dessa maneira. Se tiver como ter uma escola em casa, o que é quase impossível, que seja nas normativas da escola. Mas aí, se vai ter todo esse trabalho para ter escola, imagina, uma sala com 40 alunos
cada aluno não vai não vai mais para a escola, vão ter essa formação em casa. Então, terão 40 professores de português, 40 de matemática, 40 de física. É impossível dar conta desta demanda por uma carga horária, por uma série de conteúdos curriculares e obrigatoriedades de formação. Né? Então, já não teria como por este volume, além dos problemas das culturas, costumes e escolhas que as famílias querem fazer do que aprender ou não. É válido debater os nossos currículos, mas por que não se debate da maneira correta quando se há uma eleição federal, estadual, municipal, para entender a responsabilidade de cada um dos órgãos governamentais do nosso país em relação ao ensino, seja educação infantil, anos iniciais, ensino médio, graduação, ensino superior, e se quer agora mostrar que se há uma importância para ter o homeschooling, que na verdade aparenta ser isso. Definir o que é importante ou não e tirar questões que vão criar pessoas mais conscientes, com mais informação, mais contato com o mundo para entender a realidade do nosso país, que é um direito de todo ser humano ter essa possibilidade. Então, não existe maneira de homeschooling funcionar em hipótese nenhuma. De novo, se tiver a possibilidade de não sei quantos mil alunos terem não sei quantos mil professores, e isso for seguido, dá para a gente pensar no caso. E a família um pouco distante, porque a ideia não é a família se envolver, afinal, o tempo foi passando e as famílias foram meio que exigindo indiretamente escolas em tempo integral, porque não tinham condições de dar o suporte para a criança em casa. Estuda de manhã e à tarde, como é que fica? Não tem um adulto, não tem quem possa cuidar, natural pela questão da sociedade, que a gente poderia discutir o quão errado é isso, mas enfim. E aí agora, darem essa oportunidade para a escola ter mais contato, já é acima do que deveria ser, mas tudo bem, querem fazer um movimento inverso. Mas se já não tinha como dar conta de cuidar dos mais novos, educá-los e instruí-los no período que estavam em casa, dando acesso daí, fazendo com que a televisão, internet, celulares deem conta disso, né? Você instrumentaliza os mais novos com recursos porque você não tem como conduzir e dar atenção pelos seus motivos. Agora você quer que a pessoa fique o dia inteiro em casa? Quer dizer, é contraditório também. Então, não tem como, né? Cada um tem que fazer a sua função no seu espaço, dentro do que foi pensado. Podemos reconstruir currículos, reconstruir termos, propostas, porém, juntamente com órgãos competentes e especialistas, dentro de um espaço para isso. E repensar as nossas escolas. 40 alunos em uma sala de aula, professores que ganham mal e não têm horário de planejamento que é garantido por lei, e assim vai. Infraestruturas precárias, escolas públicas cada vez mais caindo aos pedaços. Então, isso tudo a gente tem que discutir. Não o homeschooling. Não mudar completamente para pessoas que não têm capacidade disso. Pode ser o melhor profissional com a maior formação do mundo, doutor em matemática. Não entende nada de geografia pelo seu lado de formação. Então, como é que eu vou garantir que vai ter o conhecimento para passar para o filho dele? Né? Então, vamos repensar um pouquinho isso. Não tem como existir homeschooling nessa projeção. Teria que ter uma outra proposta, mas ainda muito a nível utópico. Belezinha? Com a ajuda de vocês, quem quiser comentar, fazer alguma observação, se inscrever, curtidas e tudo mais, aquele jeito que vocês preferirem. Já vou gravar o próximo vídeo. Belezinha? Até então, com o nosso próximo